Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né? Já estamos quase na etapa final do nosso módulo e conhecer um pouco mais ainda aí da nossa contabilidade pública. Ela traz pra gente prestação de conta, né? Então, como sabemos aí da prestação de conta, né? O poder público, ele tem aí um agente bem comum, tá bom? Que cabe lhe satisfazer toda necessidade coletiva de dentro daquele profissional, né? Da atividade daquele profissional, tá bom? Diretamente ou até mediante aí a concessão para uma permissão ou autorização notadamente, em toda relativa de entrada e saída entre a cotação da contabilidade, tá? E aí releva todo entrada e saída com educação, saúde, saneamento, energia, transporte coletivo também entra, tá? E assim vai. E com isso, tens os benefícios da população, né? Que é indispensável a realização de despesa, que implica toda na utilização dos recursos públicos, tá? Com isso, precisa ser prestado conta, tá bom? Detalhes por detalhes. Até mesmo aquilo que for arrecadado da população, né, que ela passa aí como forma dentro de escola, hospital e até a iluminação. Então entra o poder público, entra essa base de poder império e com isso entra toda a atividade desse profissional com contabilidade pública, fazendo essa prestação de conta. Aqui ele conceitua pra gente, né, que o poder público é apenas o seu guardião, o seu fiel depositário aí, e o seu administrador, atuando através dos agentes políticos, dos servidores públicos e visando aí principalmente a obter aquele alvo, que é bem comum. As despesas acima aludimos cobrem também todo o funcionamento da própria máquina estatal, indispensável para a consecução aí daqueles benefícios, tá? Máquina está requer não só pessoal para conduzi-lo, né? E cuja e todo o trabalho evidentemente remunerado, mas igualmente aparelhamento, né, de materiais, uns perecíveis no dia a dia e outras de suas atividades. Ou seja, também tem aí em acréscimo, né, para essa prestação de conta, os materiais de consumo e outros duráveis de longa utilizações, tais como imóvel, máquina e equipamento. Então, se ao poder público não pertence o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né, que se utiliza aí para um mero gestor, ele sempre vai ter que nascer por algum titular, tá? Para mais informações para prestação de conta. Então, deve informar o povo aí da maneira com recursos que são arrecadados, né? Todos os empregados também, e todo durante o serviço na qual legalmente são autorizados por utilização. Então, tudo isso requer a prestação de conta, tá? Detalhe por detalhes. Tem que estar identificando aí todo o que agrega para essa prestação. Aqui ele fala, né, que sobre essas informações de prestar ao Poder Legislativo, que é, como sabemos, o poder que, em nome do povo, autoriza as despesas mediante toda a discussão da lei orçamentária. No modelo brasileiro, o Poder Legislativo conta aí para o exercício do controle com o auxílio de um órgão técnico, que é conforme o caso Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, Tribunais de Contas do Município e os denominados Conselhos de Contas do Município. Ou ainda, né, os Tribunais de Contas Municipais, nos dois únicos municípios que possuem aí São Paulo e Rio de Janeiro. Então, embora aí o administrador público, né, esteja obrigado a informar como é o uso do dinheiro do povo, tem uma tal
obrigatoriedade aí em não também representar, tá? De uma maneira alguma, uma desconfiança, uma relação de procedimentos por aqueles que são adotados, né? Por aqueles adotados. Então, mais apenas uma oportunidade aí que se concede ao povo, né, de conhecer toda a destinação dada ao seu dinheiro e tudo que está se destinação a pauto de ditames aí de legais permitentes, tá? Então, querendo ou não, requer toda uma prestação de conta e tem que ter a base da confiança, né? Como eu mostrei aqui nesse outro slide, no slide anterior. Tem que ter aí confiança na mão desse profissional que vai fazer a prestação de conta, que visa toda a entrada e toda a saída do Estado. Aqui ele coloca pra gente: qualquer pessoa responsável por interesse de bens públicos deve prestar conta. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, o que em nome desta assuma obrigação aí de natureza pecuniária. Então, tem um artigo aí 70, né, que detalha bem mais sobre as pessoas que devem prestar conta, tá? E com isso é importante tanto para a empresa, né, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física, pois aí ela tem todo o controle de tudo que saiu, de tudo que entrou, tá? E aonde ela fez os investimentos dela, onde ela fez os gastos dela. Então é um mero controle, tá? Aqui ele coloca pra gente que temos a contabilidade do terceiro setor, né, que denomina-se aí o terceiro setor com um conjunto das organizações não governamentais, que traz as siglas em ONG, né, e que caracterizam-se como ONG as entidades que não têm finalidade de lucro e não derivam do poder público, congregando aí objetivos sociais, filantrópicos, culturais, recreativos, religiosos, ecológicos ou artísticos, né? Então, esse terceiro setor, ele representa muito aí as características peculiares, tá? Dentre as quais se sobressai todas aquelas ações voltadas para um bem-estar comum de coletividade, para uma manutenção de finalidade não lucrativa, para uma doação de personalidade jurídica também. E com isso tem, dentro dessa doação de personalidade jurídica, tem uma associação ou fundação, tá? Custeio aí das atividades através de subversões tem o governamental e doações de empresas e particularidades. Tem reinvestimento apurado com objetivos sociais para entidades e tem benefícios que renunciam fiscais. Então, tudo isso ajuda para a contabilidade do terceiro setor. Ajuda aí a ter entidades com finalidade de lucro e que não deriva do poder público, esses terceiros setores. Aqui ele fala pra gente que o primeiro setor é o governo, né, que é responsável pelas questões sociais. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais, tendo como objetivo primordial o lucro. Então, o terceiro setor, ele é constituído, tá, por uma organização sem fim lucrativo e não governamentais. Com isso, tem o objetivo sempre de gerar serviço com caráter público. Então, não esquece desse ponto que é bem positivo para a contabilidade do terceiro setor. Já com a contabilidade do terceiro setor, ele traz para a gente 3 grupos de entidade. E aqui ele mostra como tipos de entidade, né? Então, destacam-se aí as seguintes entidades do terceiro setor no Brasil. Temos as associações, tá? Essas associações aí que ele mostra são pessoas jurídicas
formada pela união de pessoas e que se organizam para a realização de atividades não econômicas, ou seja, sem finalidade lucrativa. Nessas entidades, o fator preponderante, né, são pessoas que as compõem. Então, as associações, de acordo com as finalidades, né, pode ser classificada em três, tá? Em três grupos. A primeira é aquelas que têm por fim aí o interesse pessoal dos próprios associados, sem objetivos de lucro, e como as sociedades recreativas e até mesmo literárias. A segunda se coloca aí todos aqueles que têm o objetivo principal de realizar uma obra, tá? Uma obra aí com interesse pessoal dos associados e que fique aí sob a dependência da associação e se torne dela um autônomo. Por exemplo, todas aquelas associações de beneficente. Então, aí tem esse objetivo principal dessas realizações. Embora esse segundo ponto aí dos associados, né, que possa visar um interesse pessoal, tem as suas finalidades primordial, que é sempre prover uma obra de caridade com benefício a terceiros. Tá bom? Então, é o segundo ponto que se inclui, o segundo grupo que se inclui aí em associações, em entidades de associações. O terceiro que eu coloco para vocês aqui são aquelas associações que têm por finalidade principal aí de ficarem subordinada a uma obra dirigida autonomamente, tá, por terceiras pessoas. Então, 3 pontos importantes dentro das nossas associações, tá, que gera aí grande impacto para os tipos de entidade. Temos as fundações, que são o ente jurídico, que tem como fator preponderante aí com o patrimônio. Este ganha personalidade jurídica e deverá ser administrado de modo a atingir o cumprimento das finalidades estipuladas pelo seu instituidor, tá? E a partir da vigência do Código Civil de 2002, somente podem ser constituídas fundações para fins religiosos, morais, culturais ou assistência. E aí ele rege por uma lei complementar, que tem aí um único parágrafo no artigo 62. E aí a leizinha que eu mostro aqui pra gente. Com isso, esse fator primordial da fundação, que é o patrimônio, né, sendo aí que são formados por bens livres, tá, legalmente disponível, e que deve ser o total suficiente aí para uma manutenção de entidade e para um desenvolvimento de suas finalidades extratuárias, tá bom? Então, as fundações, ela tem essa personalidade, ganha essa personalidade jurídica com essa força aí do fator primordial da fundação, que é o patrimônio. E aí, continuando dentro das fundações, ele fala aqui que quando o patrimônio for insuficiente para a constituição da fundação, este será incorporado a outra fundação com finalidades estatutárias iguais ou semelhantes, né, a ser que o instituidor tenha disposto aí de outra forma do ato de instituição. Então, traz bem claro aí que é escritura pública ou até mesmo testamento, tá? E ele explica pra gente aqui que ele tem que ele pode ser, na verdade, insuficiente para uma fundação. Então, precisa ter uma finalidade, precisa ter aí algo semelhante para poder se tornar um ato de instituição com escritura pública ou testamento. E dentro das nossas fundações tem essa visão geral que traz aqui para gente, que é um quadro, tá, de resumo aí das principais diferenças comparativas dentro das associações e das fundações. Então, a gente vê essa diferença dos dois,
inclusa também em todo o patrimônio, tá? Então, é bem gritante essa diferença, porque as associações, ela mostra aqui pra gente todos fins próprios dos associados e fins alteráveis, né? Enquanto fundações coloca fins alheios do instituidor e fins imutáveis, que não se alteram, tá bom? E o patrimônio a gente observa também que é a diferenciação da associação para fundações, que no patrimônio ele traz para a gente todos os sócios vão formando só instrumento, deliberações livres, órgãos dominantes, enquanto o patrimônio de fundações mostra para a gente todo fornecido pelo instituidor, essencial, deliberação demilitada aí pelo instituidor e fiscalizado pelo Ministério Público, tá? E os órgãos de fiscalizadores. Então, agrupam muito aí a diferenciação das associações com fundações. E a diferença de um para o outro e até mesmo a diferença do patrimônio de um para o outro. É bem importante, tá, esse quadrozinho aqui apresentado, porque são realmente as principais diferenças comparativas entre os dois pontos, associações e fundações. E aí temos aqui cooperativas sociais, que coloca a leizinha pra gente, né, de 9.867 aí, e fala que dispõe sobre a criação e o funcionamento de cooperativas sociais, constituída aí com a finalidade de inserir, tá, as pessoas em desvantagem no mercado econômico e por meio do trabalho, fundamentadas no interesse geral da comunidade em promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos. Inclui-se também todas as atividades da cooperativas sociais. Então, traz 2 pontos para a gente, né? O primeiro aí é a organização e gestão de serviços sócios, sanitários e educativos, tá? E o segundo é todo aquele desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e serviços. Então, além desses 2 pontos, né, ele se torna toda uma denominação e razão social das entidades, tá bom? Que é obrigatório ao uso e expressão corporativa sociais, tá? Aplicando-lhe todas as normas relativas a esse setor que faz essa operação. Considera-se também pessoas em desvantagem para efeitos da lei, dessa lei aqui que ele mostra para a gente de 9.867, apresentando também 6 pontos importantes. Além desses 2, tem mais 6 pontos importantes, que é o primeiro é todos os deficientes físicos, tais sensoriais. O segundo é todos os deficientes psíquicos e mentais, pessoas aí dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente, tá? E agressores de hospitais. O terceiro que eu coloco também, que ele mostra dentro dessa lei pra gente, dessas cooperativas sociais, são os dependentes químicos, tem os agressores de prisões, tem condenados, tem os adolescentes em idade adequada ao trabalho, situação familiar difícil, de um ponto de vista econômico, e aí econômico, sócio e afetivo. Então, são 6 pontos importantes também que entra na cooperativa sociais e que rege a lei aí de 9.867. E aí ele fala um pouquinho mais aqui pra gente, né, sobre a cooperativas sociais, que são todo o trabalho, especialmente no que diz respeito à instalação, horários e jornadas, de maneira a levar conta, né, e minimizar aí todas as dificuldades gerais dos indivíduos, das pessoas em desvantagem que nela trabalham. Então, aí vão desenvolver e vão executar programas especiais para treinamento com o objetivo de aumentar toda a produtividade e a dependência econômica social. Então, essa condição dessa pessoa que está em desvantagem, ela deve sempre ser atestada por alguma documentação,
proveniente, né, que comprova algum órgão da administração pública e que se faz aí reservando todo o direito dela e privacidade. Com isso, ela tem que comprovar, né, diante de algum documento. Um ponto também interessante é na corporativa sociais, diante, né, dessa documentação de comprovação, tem todo o estatuto, tá, da cooperativa social, que poderá prever uma ou mais categorias de sócio voluntário que prestam serviço gratuitamente e que não esteja incluído na definição de pessoas em desvantagem. Então, são pessoas para somar e são pessoas para realmente fazer a diferença aí, né, dentro da cooperativas sociais, que eles fazem essa busca. E aqui, por último, temos dentro o último de tipos de entidade, temos a organizações sociais. São qualificáveis como organizações sociais, né, pessoas jurídicas do direito privado, sem fins lucrativos, cujas essas atividades sejam dirigidas ao ensino, uma pessoa específica, ao desenvolvimento tecnológico. E aí traz aí como proteção a preservação do meio ambiente, a cultura, a saúde, atendidos aos requisitos previstos aí pela lei, regida aí pela lei de 9.637. Então, nesse ponto das organizações sociais, temos ele representa toda uma tentativa de descentralização, tá, dessas atividades estatal, visando retirar toda a responsabilidade burocrática do Estado, tá bom, em ações relativas à saúde. Então, tem ações relativas à saúde, tem educação, tem cultura, ciência, tecnologia, e transferindo essas tais atividades aí para o ente de natureza pública, todavia não estatal, né? O qual todo tem um princípio que pode imprimir aí uma gestão bem mais rápida, tá? Para a organização para um planejamento, na verdade, dessas organizações sociais. Dentro dessas organizações sociais, temos aqui em vista, né, toda aquela parte da contabilidade de pessoa física, tá? E que traz toda aquela parte de quem está obrigado a declarar imposto de renda. Então, tem a contabilidade dentro das organizações sociais, apresenta aqui a contabilidade de pessoa física. A contabilidade de pessoa física mostra para a gente todo aquele passo de fazer uma declaração de imposto de renda, quem entra e quem não entra, tá bom? Então, o que seria, né, a contabilidade de pessoa física? Essa contabilidade de pessoa física, ela é toda aquela parte de declarar o imposto de renda, tá? Está longe aí de ser aquele bicho de 7 cabeças que muitas pessoas acham que são, mas é uma tarefa anual, que deve ser realizado com calma, presencialmente, e que não pode ser deixado de última hora, tá bom? Então, apresento aqui para vocês todos os detalhes, né? Tudo que são exigido. Tem leis aí, tem artigo que traz muita coisa mesmo para essa declaração, tá? Dentro da nossa contabilidade de pessoa física, que aí é mais questão de prática, né? Pra gente pegar todos os principais conceitos. Então, aqui ele traz pra gente, né, que teve uma renda, aquelas pessoas que têm renda igual ou superior a 26.816, 26.816.055, né, ao ano, é retirada, fazendo uma retirada pelo Prolabore, tá? Lembrando que o Prolabore é todo aquele é pelo trabalho, é toda aquela remuneração que o sócio recebe pelo trabalho executado dentro da empresa, tá? Pode ser até aquele
os próprios colaboradores que desempenham as suas atividades dentro da empresa. Então, aí temos, né, essa renda igual ou superior coletada anualmente, tá? E tem aqui a obtenção, né, de recebimento do capital sobre alienações de bens, direito, posse de terrenos ou imóveis com valor a superior de 300 mil. Então, isso também se inclui para fazer a declaração, para declarar, tá? Tem que ter aí o regimento de isentos de tributação acima de 40 mil. Ele até mostra uma exemplificação aqui, que é a distribuição de lucros. E tem que ter a retenção do IR durante o ano, mesmo estando abaixo do valor indicado. Pode também pode também declarar, né, para restituir se for possível. Então, dica, né, para que seja da melhor forma possível. Recomendar que faça, né, essa declaração de imposto de renda, mesmo que esteja dispensado. Recomendar que ele faça, porque ele cria um histórico de receitas e bens, cujo tu pode precisar desse histórico lá na frente. E aí, tu precisando lá na frente, tu poderá utilizar para comprovar todos os teus rendimentos. Então, isso é uma dica que todo aquele profissional, né, da contabilidade tende a deixar bem claro. Tende a deixar bem claro com isso e traz aí o histórico de uma demonstração de tudo que entrou aos teus gastos pessoal, né, e de tudo que rendeu. Então é bem importante isso daí, de não deixar para a última hora e de, mesmo tu ciente que tu não é obrigado, mas fazer aí para que se obtenha todo um histórico que futuramente possa ser usado, tá? Então, aqui são só o início de um espaço que é importante, né, para se declarar, para fazer a declaração do imposto de renda. É claro que esses valores aqui muitas das vezes se aplicam muito para a empresa, tá? Mas aí tem pessoa física sim que tem todos esses valores, que adquire todos esses valores anualmente, principalmente quando se faz aí um recebimento, quando ele mostra aqui, né, de bens, direito, posses de terreno, imóveis, com esse valor superior aí de 300 mil. Aqui tem um prazo, tá? Toda essa declaração do nosso IRPF tem esse prazo, geralmente é entre 2 de março até 30 de abril, tá bom? E como é que vocês conseguem, né, fazer essa verificação se tu tens ou não de declarar? Aqui ele fala pra gente que não é aconselhável deixar de último para o último dia, pois o sistema da Receita Federal fica aí sobrecarregado e tem toda aquela transmissão da declaração do imposto. Pode falhar, o que a gente mais vê aí na televisão, né, referente a isso. E aí ele coloca pra gente, pode declarar o imposto de renda, que é recomendado que você esteja com o seguinte documento em mão. Informe todos os seus rendimentos anual, tá bom? Tudo que você pagou, tudo que entrou aí, e tem bem mais detalhe referente a esses informes de rendimento que a gente vai ver. Mas por enquanto ele mostra aqui, né? Você é sócio de uma empresa e provavelmente retirou o Prolabore ou distribuição de lucro da empresa durante o ano. E o seu contador deve lhe enviar este documento, que é gerado após a entrega do DIF e da sua empresa. Então, com isso, tem que fazer uma solicitação sempre ao contador, né, informar aí sobre o rendimento que obteve, tá? Tem que adquirir, se essa empresa for no teu nome, tem que fazer toda essa organização de documentação para ser colocado no site.
Outra coisa, se não for empresa, né? Se for somente os seus gastos, todos os gastos que tu teve anualmente, tu pode estar declarando aí as consultas que tu obteve durante o ano, aí dá um médico, tu pode declarar tudo que tu pagou em relação a curso, faculdade, até mesmo técnico. Então, tudo que você pagou, né, que traz aí um bom rendimento anualmente. Tu pode estar prestando conta disso daí. Por isso que é importante a gente sempre guardar, né, o comprovante. Aqui tem um exemplo do documento que você recebe da empresa para para verificar o quanto tu tem para arrecadar. Só que aqui tá a primeira parte, tá? Observa aqui que tem toda a siglazinha do Ministério da Fazenda, Secretaria de Receita Federal do Brasil, né? Imposto de renda de pessoa física. Aqui tem, tô até baixando aqui para vocês, tem comprovante de rendimento pago e de imposto de renda sobre retido na fonte, tá? Tem ano, todo ano tem. E aí vem sempre uma informação, né, para ajudar um pouco mais para tal entendimento. Aqui ele coloca para a gente que é verificar todas as condições e prazos para apresentação de declaração sobre a renda da pessoa física, até mesmo para o calendário e tal. Receita Federal, né, e tem o endereço, o site. Aqui é portador, fonte pagadora vai ser a empresa cujo onde trabalha. Aqui vem teus dados, tá? Anualmente. Aqui vem todo o regimento do trabalho assalariado, todas as informações. Aqui todo o regimento tributário, deduções de imposto aí retido sempre na fonte. E aqui dá para enxergar um pouquinho. Se tu tens aí férias, contribuição proveniência oficial, tem contribuições de entidade, tem pensão alimentícia, imposto sobre a renda retida na fonte, tá? E tudo isso, a empresa também tem essas informações de vocês, né, que ela adquire. Pensão alimentícia, imposto sobre a renda retida na fonte. Então, aqui é a primeira parte e aqui é a segunda parte. Aqui são todos os rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Parcerias isentas aí, aposentadoria, reserva de remuneração, reforma, diárias de ajuda de custo, pensão, tem toda uma descriçãozinha aí que foi feito. Então, como é que você consegue, né, essa documentação aqui que eu estou apresentando para vocês? Anualmente a empresa puxa para você. Você sabe que você tem que fazer essa declaração? Passou. Você vai lá no seu setor de RH, que a contabilidade já deve ter enviado para o seu setor de RH, e aí ela te dá essa documentaçãozinho. E aí você procura o contador. Hoje em dia é até mais fácil, nós mesmos conseguimos fazer, né, essa declaração através do site, ou até mesmo com a ajuda do YouTube, ajuda bastante. Qual é o passo a passo que a gente tem que fazer. Então, esse documento aqui, geralmente é puxado, a empresa fornece a você. Mas, se, num caso, né, tu tem que prestar, tu tem que declarar, só que tu foi demitido recentemente, tu pode passar na empresa e fazer e pegar esse documento que com certeza eles vão te entregar. Mas aí lembra que é anualmente, tá? Tem a data aqui que eu coloquei para vocês, geralmente é nessa data. Esse ano que a gente teve aí um atraso devido ao Covid-19, né? Então, foi prolongado aí, já tá até prestes a vencer, se eu não me engano agora é dia 30 de junho. Tem que fazer essa prestação, essa declaração. Aqui é o documento por inteiro, tá bom? Esse documento por inteiro foi o que eu dividi aqui para ver se a gente
enxergava melhor. Mas aí vamos para um ponto bem importante, né? De mais informações, tá? A gente declara se você comprou, se você vendeu imóvel, se você realizou aplicações, investimento, teve outros eventos de movimentação do seu próprio capital, do seu próprio patrimônio, ou até mesmo se você recebeu, né, informe gerado pelo banco ou responsáveis aí por tais informações. Então, com isso, comprovante de despesa, tá? Gasto com assistência médica, educação e etc, né? Contribuinte, se você for um contribuinte casado e apresenta a declaração em separado, opcionalmente, né, conjunto ou conjugue, declaração em separado você tem aí, cada conjugue deve incluir uma declaração. Todo o total do teu rendimento próprio, de 50%, tá? Do rendimento produzido até pelos bens comuns, compensando sempre 50% do imposto pago ou até mesmo retido. Então, há essa observação aí para pessoas que têm declaração separada. Aí, quem tem um cônjuges inclui toda a declaração, né, em seu rendimento próprio, o rendimento produzido pelo bens comum também, compensando todo o valor imposto pago retido na fonte. Até quem tenha sofrido retenções ao efetuar recolhimento, os dependentes comuns também, tá, simultaneamente na declaração de ambos, casal aí. Declaração em conjunto também se faz se declara, tá, no imposto de renda, essa declaração em conjunto, que é apresentado o nome dos cônjuges, né, abrangendo aí todo o rendimento, inclusive proveniente de bens gravados em cláusulas, tá, pensões de gozo privativo, declaração, obrigatoriamente apresentada uma declaração que é ajuste anual. Quem for um contribuinte menor emancipado, preenche todos os requisitos também, permanecer com o dependente aí que pode apresentá-lo em conjunto com um dos pais, tá? E esse contribuinte de menor emancipado, ele dá 3 pontos de observações. Para mais informações também, se caso, né, aquele profissional queira fazer a declaração referente a isso, querer declarar no imposto referente a isso, ele tem uma observação aí que se houver um caso de alienação de ações negociado dentro de mercado, tem um valor instituído aí mais ou menos de 20 mil. Tá? E tem outros casos também que pode acontecer, que chega até no valor de 35 mil. Então, tudo isso se faz a declarar dentro do imposto de renda, tá? Tem todos esses pontos, tem muitos pontos que agrega muito, gente. Todos esses pontos a gente pode ajudar esse profissional a encontrar, né? Cada um com N situações, cada um profissional com N situações. Então, a gente consegue encontrar todas essas N situações lá no artigo 1 da Lei de 8.687. Lá tem muitos pontos que ajudam a encontrar, né, o que pode e o que não pode ser declarado no imposto de renda. Tem a Lei de 8.687 e tem a lei do artigo 1, tá? E tem o artigo 26 da lei de 9.250, que também ajuda a esclarecer mais o que deve e o que não deve aí, declarar no nosso imposto. Então, passando, vou voltar aqui. E aqui ele fala sobre contribuinte, né, que eu falei para vocês. Tem aí o rendimento de isento e não tributário, segundo a previsão regulamentar. Os 3 pontos que eu coloquei para vocês, né, tem a ajuda de custo destinada à atenção às despesas e frete,
tá? Tem alienação de bens e pequeno valor em tido aí de ganho capital, cujo preço unitário, né, faz-se aí em mês também, se realiza, igual ou até mesmo superior. E aqui tem as leis também que nos ajudam para esse rendimento de isento e não tributáveis. O artigo 6 e o artigo 22 detalha bem mais sobre esses pontos aqui que ele mostra pra gente. Então, tem outros artigos, né? Um ganho de capital ferido da alienação, tá? Alimentação de transporte, uniforme, vestimenta, especiais de trabalho fornecidos aí gratuitamente pelo empregador, né, aos seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor do mercado. Então, esse ponto aqui, ele agrega mais para esse ponto 4 aqui que ele mostra, né, ele agrega mais para a empresa, tá? Tem esse outro ponto, né, de auxílio alimentação e auxílio transporte pagos aí em pecúnias aos servidores públicos, que também tem que ser declarado, tá bom? Com redação aí dada pela lei, né, Lei 9.527, e quanto ao auxílio, ele entra aí no artigo 1, tá? E no segundo lá da medida provisória. Então, tem esses pontos bem importantes, cada um regido por uma lei, por um artigo, tá? Tem também os dois artigos que eu coloquei para vocês, o 1 e o 26, né? O 1 são todos aqueles valores recebidos por deficiente mental, tá? A título de pensão, pecúlio, MOTEP, auxílio, decorrente de prestações de regime à previdência social. O artigo 26 aí ele mostra pra gente todas as bolsas de estudo, pesquisa caracterizada com doação, contas recebidos exclusivamente, né, para proceder todos os estudos. E até aqui pra gente, né, tem também, só ressaltando, tem mais um, que é o artigo 6 de 7.713, que se aplica aí todo o valor locativo de prédio constituído quando ocupado ou por ser proprietário, né, ou cedido gratuitamente. Tem que fazer aí todo um conjugue, tá? Se for gratuitamente para parentes de primeiro grau, tudo isso se traz dentro do artigo inciso da lei lei 7.713. Então, mais esse ponto importantíssimo também para ter aí no nosso IRPF. Então, para mais, né, amanhã a gente continua mais esse assunto, trazer mais um pouco do que se entra no nosso IRPF, tá? Dentro do período que ele estipula pra gente todo ano, tá bom? Então, amanhã, como é que vai ser, né? Vou passar um conteúdo. Logo após desse conteúdo, que não é muito, tá? É bem pouquinho conteúdo, acho que leva uns 10 slides aí, no máximo 10 slides. E aí, depois de estudar, fazer a prova, tá? Vocês fazem a prova e obtêm o resultado, se passou ou não passou, no dia 22, na segunda-feira. E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, que eu tô tirando essa dúvida de vocês.